Meu irmão Sebastião, maravilhosa a primeira etapa da nossa entrevista e estamos chegando da metade para frente. Nesse momento atual, né, eu posso só pontuar que a tua experiência de vida é incrível, né? Como numerólogo, como uma pessoa no despertar espiritual, como esse ser que foi despertado pelo filho para fazer a ressonância harmônica, uma coisa maravilhosa, né? Aqueles que não acompanharam a primeira parte, eu, né, indico aqui já nessa pergunta que vão lá ver a primeira parte, porque sem ver ela é complexo você poder identificar o que é o nosso irmão por completo. Nesse sentido, você citou a questão da sua passagem pela gnóstica, né? E eu sei que tem várias técnicas diagnósticas que são extremamente interessantes. E você citou também que o Carlos Rosa conheceu o Samael, inclusive pessoalmente. E isso foi incrível, né? Samael é um símbolo mundial nessa área do esoterismo clássico, que a gente diria, dessa parte bem profunda, que a gente diria dos conhecimentos que libertam o ser mesmo. E na gnóstica eu particularmente estudei também bastante os conhecimentos das dimensões e a gnóstica ela é riquíssimas, né, em práticas. E o nosso irmão Renildo também colocou lá a prática do Belilim, do círculo, né, de proteção e outras questões que são próprias da gnóstica, né? Eu queria perguntar para você uma questão assim, ó. São duas perguntas. Primeiro, as técnicas de PNL, que a gente chamaria de ancoragem, modelagem, espelhagem, aquelas técnicas de voltar no passado para corrigir questões. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso na sua vida. E eu queria que você falasse sobre a gnóstica no sentido das práticas. O que você pode contribuir para nós, dando alguma dica, dando alguma pontuação que você considera importante para nós, o público que às vezes é mais leigo, que possa auxiliar nesse processo de despertar espiritual. Desde já te agradeço e muito obrigado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o poder que está em nós. Você lembraria quando foi a primeira vez que você se sentiu poderoso ou poderosa? A primeira vez em que você falou alguma coisa, né, que você queria que aquilo acontecesse e aquilo aconteceu de fato? Você lembra? Com certeza deve lembrar. Todos nós já passamos por uma experiência dessas, né? E não uma vez, muitas vezes, né? Eu me lembro do primeiro episódio que marcou na minha vida, né? Eu deveria ter lá meus 7 anos de idade, mais ou menos, e, e esse episódio, uma parte dele, eu narrei na primeira parte da minha entrevista. Agora eu vou contar as consequências, né, dessa experiência, no que isso deu. Então veja, na primeira parte da minha entrevista teve um episódio que eu relatei sobre a horta de uma vizinha nossa lá, né? Que tinha lá uma plantação de repolho, né? E um dia eu estava passando pela horta da vizinha e eu estava com a faca na mão e furei lá umas 3 ou 4 cabeças de repolho. Daí a vizinha não gostou, foi lá reclamou para minha mãe me deu uma surra, né? E eu fiquei com muita raiva, claro, né? E, e o que eu falei, né? Eu falei, tomara que essa horta vire um mato só, que o inso tome conta, né? Que o capim tome conta, né? Falei alguma coisa nesse sentido, né? Mas, coisa de criança, eu fiquei com raiva de ter apanhado, né? O tempo passou e alguns meses depois, a minha irmã veio, me perguntou, né? Sebastião, você viu a horta lá da vizinha? Eu falei, não, nunca mais passei lá e nem quero passar, né? Falei. Falou, ela falou assim, o capim tomou conta, não tem mais horta, acabou, tá cheio de mato lá, né? Aí ficou por isso mesmo, também não dei bola. Aí eu até brinquei, né? Falei, bem feito, né? O tempo passou e eu deveria ter lá mais ou menos uns 14 anos de idade.
comecei a prestar atenção em outros aspectos, em outros fatos que aconteceram na minha vida, e eu lembrei daquele episódio lá da horta da vizinha. Aí eu falei, caramba, tem alguma coisa aí, né? Claro, minha mãe sempre ensinou a gente que não deveríamos jogar praga em ninguém, né? Naquela época se falava isso, jogar praga. Pois é, mas hoje ainda é válido esse termo, né? Então eu tinha isso comigo, falei, puxa, tem alguma coisa aí, né? Mais para frente um pouco, eu comecei a ter mais informações, mais conhecimento, né? E aí eu comecei a tomar cuidado com aquilo que eu falava. Então, quando tinha alguma discussão com alguém, quando eu ficava irritado com alguém, coisa assim, né? Eu já procurava não querer desejar nada de errado para a pessoa, né? Eu já tinha essa suspeita, né? O tempo foi passando e tal, só que em algumas situações nós somos colocados à prova de tal forma que é o ego que comanda, não adianta. Quando você vê, já foi, né? Quando você vê, já foi. Então, eu procurava sempre me policiar, me gerenciar nesse aspecto, mas algumas situações aconteciam da seguinte forma, né? Se alguém fazia alguma coisa que eu não gostasse, que me irritasse muito, né? Eu não desejava mal para a pessoa, mas eu desejava que a pessoa fosse para um outro lugar melhor, sabe? Se fosse no trabalho, que ela conseguisse um emprego melhor em outro lugar, se fosse, sei lá, alguém que morasse perto, que achasse uma casa melhor em outro lugar, sabe? Né? E coincidência ou não, essas coisas iam acontecendo, né? Pois é. E então veja só, nesse nosso processo de autoconhecimento, né, nós percebemos que a nossa principal missão na vida, né, deveria ser, né, a de retornar à casa do Pai, né, atingir a nossa evolução total, unificar-se com o todo, né, retornar ao absoluto, né, com consciência, né. E é por isso que nós temos esse vínculo com Deus, né? Porque se nós partimos dele, então ele está em nós e o que ele é, nós também somos, né? Ou nós temos o potencial de ser o que ele também é, fazer as coisas que ele faz, certo? Então, dentro desse projeto, dessa missão, para que nós consigamos atingir esse intento, então nós também foi revelado para nós seres humanos, né, as nossas habilidades, que nós podemos chegar lá. E nós temos um grande mestre que teve como tarefa, como missão, né, entregar para a humanidade, então, os caminhos, as alternativas, né, as possibilidades para que o ser humano então fosse se desenvolvendo aos poucos até retornar novamente da onde saiu, né, ao absoluto, unificar-se com o todo. Então, e esse mestre foi Hermes Trismegisto, também conhecido no Antigo Egito como o deus Thoth, né? Então, todas aqueles processos, aquelas técnicas, aquelas coisas ditas herméticas, né? Todas elas estão ligadas com Hermes Trismegisto, né? E daí a coisa começa, né? O nosso trabalho começa com entender, compreender e desenvolver o amor incondicional, pelo menos na minha opinião, né? Então, amor incondicional, né? Aí nós já encontramos junto a gratidão, né? Porque não existe amor incondicional sem gratidão, certo? Então,
tudo está relacionado. E daí, é claro, primeiro começa com a própria pessoa, porque também já foi dito que eu preciso cuidar do meu templo e que o meu corpo físico é um templo, né? Ora, templo me remete a uma ideia de santidade, de coisa divina, de poder, né? Então, isso eu preciso entender. Qual a minha relação com o meu corpo físico? Como que eu estou respeitando, estou cuidando, estou fazendo a manutenção do meu corpo físico, né, para que eu consiga realizar essa missão, né? Como que isso está ocorrendo? E na sequência, eu tenho que analisar também que eu estou dentro de um seio familiar, né, onde, por alguma razão, né, eu preciso me entender, eu preciso me relacionar bem com esse grupo familiar para que a nossa interação daí como família dentro da sociedade a coisa flua de uma forma bem equilibrada, né? Ora, normalmente nós lembramos desse aspecto, né, mais espiritual sempre quando estamos diante de algumas dificuldades. Quando estamos diante de uma dificuldade, então o nosso ego ele se sente acuado, ele se sente assustado, e nesse momento que ele está nessa condição, então a nossa essência consegue nos dar alguns toques, né? Consegue nos trazer a realidade novamente, né? Dizendo: nós somos mais, nós podemos fazer mais, nós somos muito mais que isso. Então essas inquietudes nos conectam, né, com essa divindade que de certa forma nós estamos um pouco afastados, né? Algumas pessoas, quando passam por situações assim, realmente transformam suas vidas e a partir dali seguem, trilham um novo caminho, sempre levando a busca pelo autoconhecimento como a meta principal das suas vidas. Já outras trazem esse desejo de autossuperação, né? Já vem de berço, como diz, já nascem assim e simplesmente continuam vida fora e a coisa vai fluindo, né? Então, nós temos o trabalho que, por exemplo, o Mestre Samael fez lá na década de 50, quando ele, digamos, reorganizou todo o conhecimento esotérico e tal, e então ele colocou os 3 princípios da revolução da consciência, né? Então, os 3 pilares que facilitam com que a pessoa consiga seu autodesenvolvimento, consiga retornar ao absoluto, que a pessoa consiga, através do seu despertar da consciência, então a sua unificação com o todo, né? Então, para os gnósticos, né, então os 3 pilares são a morte psicológica, o nascimento espiritual e o sacrifício pela humanidade. Atualizando esses termos hoje, nós temos que a morte psicológica, o que significa? É o viver o presente, viver o aqui e agora. É isso, é viver o aqui e agora, né? Então, quando eu estou vivendo o aqui e agora, eu estou recordando de mim mesmo, né? Quando eu estou recordando de mim, significa que a minha essência está atuando. Nesse momento, o ego está do lado. Por quê? Porque eu estou consciente do que eu estou fazendo, onde eu estou, né? O que eu estou fazendo, quem eu sou, né? Então, eu estou consciente daquele estado. Isso, a minha essência está atuando nesse momento, né? Então, o nosso trabalho é colocar isso em prática, né? Quanto mais vezes por dia e quanto maior tempo nós ficarmos despertos, né?
maior vai ser o nosso controle sobre as nossas debilidades comandadas pelo ego. Aí nós temos aí o segundo fator, que é o nascimento espiritual. O nascimento espiritual é muito pouco falado hoje quando se trata de autoconhecimento. Porque o bicho pega aí, né? Falar em magia sexual hoje é delicado. É um termo ainda hoje muito delicado. Apesar de toda essa abertura né, de comportamentos e tal. Mas quando se trata de algo mais profundo, né, principalmente no contexto da magia sexual, que é completamente contrário a tudo que se prega, não tem espaço para discutir isso, certo? Agora, veja que interessante, né? Essa história do nascer espiritual, isso já está lá, já está escrito, está lá na Bíblia também, certo? Está lá. Aquele episódio do Nicodemos, que ele vai lá bater um papo com Jesus e tem toda uma conversa lá, aquela conversa de Jesus com Nicodemos é a explicação sobre a magia sexual. Só que, é claro, está colocado dentro de um palavreado para a época, certo? Não tinha como falar diferente. Jesus não tinha como explicar para o cara que ele tinha que fazer transmutação sexual, sabe? Não, mas ele, dentro do que era possível explicar, ele explicou. Daí ele falou. Aí ele completou. Daí o Nicodemos falou, pô, mas e daí como é que eu vou fazer, né? Porque Jesus falou, olha, quem não nascer de novo não vai conhecer o reino dos céus, né? Mais ou menos essas palavras aí. E daí o Nicodemos falou, mas espera aí, como é que eu vou nascer de novo? E aí Jesus explica mais algumas coisinhas e arremata, né? O que é da carne, o que é do espírito, é espiritual, né? Então, e ainda Jesus ainda fala mais um pouco, né? Que tem que nascer da água e do espírito, certo? Então, as águas aí simbolizam as águas seminais, né? E o espírito é exatamente do espírito, porque a magia sexual ela ocorre quando nós ativamos, né, uma força que está no ser humano chamada Kundalini, né? E então essa força que ela está na base da nossa coluna vertebral, então ela sobe até o cérebro, né? Então nesse processo de subida ela vai ativando todos os chakras, né? Primeiro do corpo físico, depois dos outros corpos. Então os 7 corpos serão revitalizados com o processo da magia sexual, né? Para saber mais sobre isso, era muito interessante a pessoa ler o livro do Mestre Samael, Matrimônio Perfeito. Esse fala tudo sobre a magia sexual ali. E tem sobre a morte psicológica, tem também Tratado de Psicologia Revolucionária, do Mestre Samael também, né? Fala sobre a morte psicológica. E também tem um outro outro livro do Mestre Samael muito interessante, que é interessante, que é bom a pessoa tomar conhecimento, que fala sobre as 3 montanhas. Né? As 3 montanhas, então, fala todo esse trabalho inclusive do sacrifício pela humanidade, enfim, né? De que esse sacrifício pela humanidade é o que é, nos termos de hoje, é ajudar os irmãos, como diz o professor Hélio lá, né? Ajudar os irmãos. O trabalho de iluminação, ele é individual. Porém, não dá para fazer sozinho. Interessante isso, né? Então, nós precisamos compartilhar aquilo que sabemos com os outros, ajudar os outros da maneira que a gente conseguir ajudar. Pode ser com alguma coisa material, pode ser com o conhecimento, mas nós precisamos estar envolvidos com os outros, certo? As práticas que ajudam
a despertar a nossa consciência, hoje a principal delas está em voga. É falado aos quatro ventos aí. Os principais treinamentos de líderes empresariais focam quase que exclusivamente só sobre essa técnica, que é a meditação. Meditação tão antiga, né? Nossa! Não? E era uma coisa de monges, só coisa aí dos budistas, né? Antigamente se falava isso, se pensava dessa forma. Hoje não. Hoje já se sabe que a meditação é o caminho para a autorrealização, para o despertar da consciência, para o domínio sobre a parte mental, a parte emocional. Então, essa inteligência emocional que se fala hoje, ela só é conseguida através da meditação. Então, quando entramos em meditação, nós estamos em contato com aquilo que existe de mais sagrado, de mais divino dentro de nós. E estamos em contato com a sexta dimensão da natureza. Certo? Então, é um processo fantástico. Depende, exige disciplina, mas se não houver disciplina, não existe mudança de nada. As coisas sempre vão continuar como sempre foram. Né? Então, o nosso processo evolutivo exige, em primeiro lugar, disciplina. Primeiro, a decisão de fazer, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, não precisamos fazer nada. Mas se decidirmos fazer, precisamos saber que precisamos ter disciplina. Né? E hoje nós temos, então, ali na década de 70, eu diria até que foi entregue para a humanidade mais algumas ferramentas, mais em especial um processo, né, fantástico para ajudar a acelerar o nosso desenvolvimento. Né? E aqui nós estamos falando da PNL. Né? Então aqueles dois caras lá, o trabalho que eles fizeram foi fantástico. Por quê? Porque esse conhecimento já existia, mas ele estava um pouco disperso. E o que eles fizeram? Eles reuniram, estudaram, né, o que tinha de melhor e montaram o que nós chamamos hoje de PNL, né, a programação neurolinguística. Certo? E para que serve a PNL? Serve para acelerar, né, o nosso desenvolvimento, né, em todas as áreas da nossa vida. Né? É claro, para melhorar, exatamente. Então, como tudo está no nosso subconsciente, o que nós precisamos mexer, o que nós precisamos trabalhar está no nosso subconsciente. Então, a PNL, ela atua exclusivamente no nosso subconsciente. Nós temos muitos paradigmas de saúde, paradigma social, paradigma político, paradigma financeiro, enfim, nós temos vários tipos de paradigmas. Ou seja, são verdades que nós temos dentro de nós que nós nem sabemos como que elas estão aí e muitas vezes não conseguimos identificá-las também, certo? Então, com o processo da PNL, uma determinada área da vida que não esteja bem e a pessoa queira melhorar, então se estuda com precisão o que realmente se quer, se deseja, né? O que realmente nós queremos, como nós queremos agir a partir de então, e essas informações são colocadas lá no nosso consciente através da PNL, exatamente. Então, só que precisa repetir. Sim, é uma vez só? Não, calma, é um processo. A pessoa vai aceitando aquilo, vai aceitando. Quando o subconsciente aceitou essa nova ideia, acabou, não tem. Vai ser assim, certo? E isso é um fato, porque
Hoje, várias pesquisas, vários especialistas na área de neurolinguística, né? Todos atentam e todos falam quase que a mesma coisa. 90% das nossas ações e nossas decisões são gerenciadas pelo nosso subconsciente. 90% é muita coisa. Então, é por isso que as pessoas vão levando as suas vidas, né, como se fossem robozinhos. Né? Por quê? Porque é o que está programado lá no nosso subconsciente que vai acontecer. Então, para que algo diferente aconteça, nós precisamos mexer lá no nosso subconsciente. Então, é aí onde que entram as PNLs. Mas é claro, é preciso disciplina? Com certeza. Né? Então, em alguns casos, a pessoa precisa repetir um determinado padrão, algo que ela queira que aconteça com ela, né? No mínimo 21 dias. Mas 21 dias é o mínimo, sabe? Isso pode se estender um pouco mais, porque vai depender da resistência que a pessoa está colocando, sabe? Né? Quanto que ela está impedindo esse novo comportamento, essas novas informações de acessarem, de chegarem até o subconsciente, tá? Porque a nossa mente, ela é muito astuta, E junto com os interesses do nosso ego, né? Então, assim, não é uma coisa simples, falou e aconteceu. Não, então tem essa barreira, por isso precisa de um tempo, né? Precisa de um tempo para que a coisa se firme, para que a coisa realmente aconteça lá no seu inconsciente. E a hora que tiver gravado lá, um abraço. Aí não tem. Aí tudo o que foi gravado lá passa a ser normal. O subconsciente ele não rejeita nada, ele não questiona nada, ele apenas executa. Certo? Ele não executa, exatamente. Então, é uma ferramenta que a maioria de nós vem utilizando aí já, né? Inclusive as PNLs do professor Hélio, né? Que são fantásticas, certo? E é uma forma de nós irmos mudando aquela programação que está lá no nosso inconsciente, certo? Sobre as PNLs, então, é isso, né? E o que eu gostaria de colocar é que não adianta um monte de conhecimentos se este conhecimento não se transformar em algo prático nas nossas vidas, sabe? Tem uma frase do Tony Robbins que eu acho muito interessante. Ele sempre fala: pergunte por resultados, né? Então, parafraseando Tony Robbins, eu diria: o conhecimento que eu adquiro, em que ele melhora, ele altera a minha realidade. Alguma coisa tem que acontecer, senão estou perdendo meu tempo. Obrigado. Magnífico, meu irmão, magnífico mesmo. A gente fica assim bastante feliz em poder estar recebendo resposta de uma pessoa tão especial como você, que passa de maneira simples e objetiva conteúdos de tamanha grandeza. Eu acho muito interessante quando nós nos confraternizamos em diálogos como esse. Por quê? Porque avança um salto a mais para todas as pessoas. Tem pessoas que precisam de constatações de outros para que dê um passo a mais. E nesse contexto é muito bom o que a gente chama de depoimentos e situações que constatam as grandes transformações que nós tivemos, eu tive, você teve, todos estão tendo, quando nos propomos a entrar na senda de, por exemplo, espiritualidade, despertar da consciência. O nome é diverso, mas a busca é uma só. Quem sou eu? O que eu sou e por que eu estou aqui? E normalmente acontece para muitos em momentos não tão fortuitos, mas sim de sofrimento.
Eu queria que você, nessa pergunta, pudesse dizer para nós qual a importância para você de atuar hoje com a numerologia cabalística. E tem muitas pessoas que não conhecem a numerologia cabalística, nem o que ela se propõe como serviço. Eu, inclusive, já fiquei tentado. Eu nunca fiz um mapa profissional, ou seja, pedi a alguém e paguei. Eu fiquei tentado esses dias de pedir um mapa para você, que você fizesse o meu mapa. Mas eu falei, não, vou fazer a pergunta para ele na entrevista para poder conhecer melhor um assunto e explanar para todos, porque como um serviço desse, pelo um profissional, eu lembro que você já disse em uma outra resposta como que funciona todo o processo, ele parece que é balizado em todo um contexto, inclusive assinaturas. Eu queria que você pudesse, nessa resposta, explicar para nós qual é o seu trabalho. Quais as várias vertentes que o Sebastião atende nessa área holística e como é que a gente pode se beneficiar do seu trabalho. É uma parte agora que a gente, além de ter uma resposta onde vamos aprender, você possa fazer uma autopropaganda para as pessoas poderem compreender como acessar você e como entender o que elas podem se beneficiar com o seu trabalho. Muito obrigado pela resposta. Essa entrevista está maravilhosa. Gratidão, meu irmão. Olá, hoje vou falar um pouco mais sobre a minha atividade, sobre o meu trabalho na área terapêutica, né? Mas antes, gostaria de convidar você para refletir um pouquinho sobre a questão da cura, né? O que é cura? O que as pessoas, de uma maneira geral, o que elas entendem como sendo cura, né? Na minha opinião, todos nós estamos em busca de algum tipo de cura, né? Mas o que significa, na verdade, ser curado, né? Cada um pode ter o seu conceito sobre o que significa cura, né? Em geral, buscamos uma resposta imediata para algum fato, algum desarranjo, né, em nosso corpo, quer seja emocional ou físico, né? Para alguns, não passa de aliviar algum sintoma físico. Para outros, cura pode significar a eliminação de um vício. Porém, uma minoria está disposta a aceitar que uma cura significa uma mudança de paradigmas. Pois é, aí começam a surgir alguns termos interessantes, né? E paradigmas, vibração, nível vibracional. E então o que ocorre é que nós necessitamos buscar informação para entender isso daí tudo, né? E normalmente acabamos mergulhando, né, em um mar de informações. E nesse mar de informações nós vamos encontrar de tudo aí. Vídeos, livros, cursos, treinamentos e o escambau. E tem de tudo, né? E para todos os gostos, para todos os bolsos, né? Até alguma coisa você encontra gratuita, certo? Bem, mas nós estamos em busca de respostas, certo? E então estamos cheios de informações e muitas vezes estudamos tanto, pesquisamos tanto e nos aprofundamos tanto em assuntos ligados ao autoconhecimento que nós nos tornamos quase que expert no assunto, tá? Teoricamente nós dominamos aquele assunto, falamos bonito, né? Com eloquência, né? Com propriedade, né? Por quê? Porque a gente pesquisou, né? Então a informação a nível teórico, então nós temos, certo?
Mas aí acontece um detalhe muito interessante, né? Em dado momento, a pessoa olha para si, olha para a sua vida e observa que continuam as coisas do mesmo jeito. Os fatos, os eventos, as tragédias, enfim, continua tudo acontecendo do mesmo jeito. Né? E nesse momento, a pessoa começa a se questionar. Né? Ora, mas eu já estudei tanto, eu sei tanto. Né? Como é que as coisas não estão acontecendo para mim? Como que o meu desejo não acontece? Né? O que está de errado? E o que ocorre é que, muitas vezes, nós acabamos criando uma máscara de autodesenvolvimento. Né? Sim, porque tudo é teórico, só teoria, para os outros que não nos conhecem, isso já não, o cara, a pessoa realmente entende tal do assunto, né? Mas quando nos encontramos em nosso mais íntimo, né, do nosso ser, nós vemos que de mudança, de transformação, quase nada. O nosso ego muitas vezes inflou um pouco mais, porque agora eu sei, né? Eu fiz tal treinamento, né? Eu estive com fulano de tal, sabe? Então, nosso ego gosta disso. Mas, na verdade, a nossa vida não muda, não está mudando em nada. Né? E aí, a pessoa começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. Poxa, mas eu tenho tanta informação. O que é que está faltando ainda para que eu comece a ser o comandante, né, do meu navio, certo? O que está faltando? E a pessoa, se ela refletir um pouquinho, ela vai perceber que todas as técnicas, todos os processos que ela aprendeu, então alguém desenvolveu. Então, para aquela pessoa, funcionou muito bem, exatamente daquele jeito que a pessoa ensinou. Só que existem muitas variáveis nesse processo. E uma delas é que cada pessoa é cada pessoa. Outra variável, aquela pessoa que desenvolveu aquele processo ou aquela técnica, quando ela está aplicando aquela técnica, ela tem um determinado estado interior. Esse estado interior não tem como passar para os outros. É próprio, é particular dela. Ela pode até falar sobre isso, mas ela não consegue passar isso para as pessoas, porque é sentimento, é coisa dela. Tá? Então, em geral, nós acabamos percebendo que se pegarmos essas informações, essas técnicas todas, né, e fizermos um ajuste para cada um de nós. Né? E coloquemos nesse ajuste o nosso toque, o nosso jeito de entender, de compreender. Né? Então, a partir daí, quase como que por encanto, né, ou de uma forma milagrosa, as coisas começam a acontecer com técnicas que nós pegamos simples, bem simples, e começamos a aplicar no nosso dia a dia. Transformações começam a ocorrer, certo? E tudo está associado, né? Um bom desempenho de um processo, de uma técnica, está associado à sua simplicidade, para que possa ser executado diariamente, né? Dentro de um ritual, certo? Porque a pessoa tem que criar o seu ritualzinho. Todos nós temos nossos rituais. Mas se nós refinarmos um pouco mais esse ritual, sem muita frescura, é tudo muito simples.
Mas a gente consegue colocar em prática, né, essas técnicas e elas começam a dar resultado. Coisas simples como gratidão, por exemplo, agradecer, né? Todo dia de manhã, fazer um agradecimento por todas as coisas boas que a pessoa já tem e por aquelas que estão chegando, né? Aquelas pelos seus sonhos. Agradecer como se já fosse natural, como se já estivesse acontecido. Um pouquinho de meditação ali de manhã, sabe? Não vai atrapalhar a vida da pessoa em termos de horários. Por quê? Porque a pessoa decidiu que ela quer criar uma mudança na vida dela. E para criar esta mudança é necessário que haja um planejamento. Coisa simples, mas tem que haver um planejamento. Tem que determinar um horário, certo? Qual é o melhor horário? É logo de manhã ou antes de dormir? Mas tem que criar esse horário que seja sempre o mesmo horário. Assim nós vamos chegando até o nosso subconsciente. Porque tudo aquilo que nós fazemos repetidamente, né, sempre no mesmo horário, então a nossa mente acaba por entender e por aceitar que aquilo é bom, que aquilo é benéfico. E essa informação, ela libera para que chegue até o subconsciente, certo? Então, quanto mais simples as técnicas forem, melhor. Também daria para incorporar neste ritual que pode ser de manhã ou à noite, a imaginação. Ferramenta fundamental para que qualquer outra técnica funcione. É a imaginação. Eu preciso desenvolver a imaginação. Talvez a pessoa diga, mas eu imagino, eu não tenho problema com isso. Ok? Se você já tem uma boa imaginação, significa que você já tem um grande avanço na sua vida. E você não tem muita dificuldade para tornar real os seus sonhos, certo? Então, assim, a imaginação, todas as pessoas que dominam essa técnica da imaginação conseguem transformar em realidade os seus sonhos com muito mais facilidade e rapidez. Certo? Então, esse é um ponto importante. Não tem jeito, não tem como fugir. A imaginação precisa ser realmente dominada. E o que seria esse negócio de imaginação? É você ver com o olho da mente, com detalhes, com os mínimos detalhes, aquilo que você está imaginando, aquilo que você colocou na tua mente ali. Se você está trabalhando em um desejo, né, esse desejo, você está visualizando ele em todos os seus detalhes, mas como fato real já. Para você, ali na tua imaginação, já é real. Certo? A pessoa está fazendo aí um processo aí, enfrentando alguma dificuldade na saúde, por exemplo, através da imaginação, ela pode acelerar o processo de recuperação, usando a imaginação. Mas é complicado? Não, é só se imaginar que está bem, que está sarado. Né? Lembra, por exemplo, numa época que você estava bem de saúde? Pronto, só isso. Só coloca essa imagem na tua mente. Só isso. Mantenha essa imagem o tempo que você conseguir. Determina lá o tempo, 10 minutos, 15 minutos, né, dessa prática. Né? Todos os dias, no mesmo horário. Todos os dias no mesmo horário. Se você tiver a oportunidade de, durante o dia, repetir essa técnica, melhor. Repita, porque só vai ajudar. Mas, ao menos uma vez no dia, no mesmo horário, ela precisa ser repetida. Então aí as coisas vão fluindo e vão andando mais rapidamente. Né?
Quando nós decidimos, né, que queremos avançar, algumas coisas curiosas acontecem, né? Como se diz na gíria, as portas começam a se abrir, né? Ajudas espirituais, ajudas físicas de pessoas aqui mesmo, né? Começam a aparecer assim, do nada, apenas porque a pessoa decidiu que quer mudar, certo? Então, vejam que a decisão é algo fundamental. Enquanto não houver essa tomada de decisão, mas não é a decisão assim, eu quero, pois eu vou fazer, não. É algo que brota lá do fundo do coração, né? Então é aquilo que vem carregado de muito sentimento e que a pessoa não está nem um pouquinho preocupada com os desafios que poderão surgir. Não, ela quer a sua transformação e ela vai planejar isso. E então, quando essa decisão está tomada e ela é do fundo do coração mesmo, então as coisas começam a se organizar ao redor da pessoa. Simplesmente isso. Eu tenho encontrado no meu dia a dia muitas pessoas que me pedem ajuda, né? Algumas pessoas me encontram e vêm, né? Poxa, eu preciso de uma ajuda para isso, ajuda para aquilo, estou enfrentando tal dificuldade, né? E uma coisa que eu coloquei como parte da minha missão de vida é: todas as pessoas que me procuram, eu sempre estou disposto a ajudá-las em tudo aquilo que for possível, certo? Independente da condição financeira da pessoa. Independente da condição financeira da pessoa. Por quê? Quando um ser decide que quer mudar a sua vida, que quer entrar no processo evolutivo, né, este ser precisa ser amparado. E se acontecer dele me procurar, é porque o universo está confiando em mim ajuda para aquela pessoa. Então, jamais eu posso negar qualquer tipo de ajuda, né? Dentro das minhas capacidades, naturalmente, né? Então, eu tenho visto coisas assim fantásticas, sabe? Né? Porque tem outro lado, né? Tudo aquilo que a gente faz, existe uma recompensa, certo? Às vezes eu tenho uma recompensa financeira, quando a pessoa me paga aqui, né? Eu faço um trabalho, a pessoa me paga, né? Eu tenho essa recompensa financeira, mas também existe uma outra recompensa da qual eu não consigo mensurar, certo? Que são as bênçãos que o universo me proporciona, por eu estar agindo de acordo com os interesses do próprio universo, né? Um dos processos que eu trabalho chama-se cura reconectiva, né? Então, o que é essa cura reconectiva? Então, nada mais é do que uma possibilitar a pessoa, né, retornar ao seu estado natural de equilíbrio. Só isso. E isso é feito então através das frequências. A cura reconectiva nada mais são do que frequências. E essas frequências, elas são compostas de luz, energia e informação, certo? Durante o processo, né, durante uma sessão de cura reconectiva, não existe toque na pessoa, né? Isso é interessante ver, até porque a gente faz isso à distância também, tá? E eu encontrei várias situações já assim, muitíssimo curiosas, né, de pessoas que me ligaram desesperadas. Preciso da tua ajuda. É a primeira coisa que as pessoas falam. Eu não tenho dinheiro, mas eu preciso da tua ajuda.
Tá muito curioso, né? Tem um caso, por exemplo, de uma senhorinha lá. A senhorinha me ligou, né? E ela havia sofrido uma fratura no quadril, né? Também chamado de bacia. É uma região assim de difícil recuperação, né? E ela já era uma pessoa, né, com uma certa idade, então estava sendo um pouquinho mais difícil a recuperação dela, né? Só que quando ela me ligou, o acidente havia acontecido uns 4 meses atrás, né? Ela já estava no processo de fisioterapia, né? Mas acontece que a fisioterapia não estava dando aquela resposta que ela estava esperando, né? Então, devido a ela ter ficado muito tempo com a perna presa, né, ela tinha perdido o movimento da articulação, né, aqui da rótula da coxa, né? Então, assim, estava travado. Estava fazendo fisioterapia, mas não, né? Continuava travado ali ainda, né? E daí essa senhora me ligou e ela falou: Sebastião, será que isso vai me ajudar? Eu preciso da tua ajuda e tal. Ela falou: olha, eu sou evangélica, eu vou na igreja, eu estou rezando e tal, mas tá difícil, né? Tá difícil, eu não consigo caminhar direito, tenho que me arrastar com a bengala e tal, né? Eu falei: tudo bem, não se preocupe, a minha parte pode deixar que eu faço aqui, né? E a hora que a senhora puder vir me fazer uma visita, será um prazer recebê-la aqui. E aí ficou por isso mesmo, né? Eu peguei, fiz uma sessão para ela, à distância, né? E passaram-se uns 4, 5 dias, ela me mandou uma mensagem, né? Sebastião, eu preciso falar com você. Bom, tudo bem, né? Aí eu peguei e liguei para ela, né? Aí liguei e ela estava muito contente, sabe? Nossa, a mulher estava, né, tipo assim, rindo à toa, né? Daí eu perguntei: e aí, dona Maria? Maria é fictício o nome, tá? E aí, dona Maria, como é que está? Sebastião do céu, a minha fisioterapeuta está impressionada com a minha recuperação. Já estou conseguindo caminhar sem muleta, tá uma maravilha, recuperei a articulação aqui na coxa, tá? Agora sim, agora minha recuperação está uma maravilha. Eu falei: poxa, que bom, ótimo, né? Excelente. E ficou por isso mesmo, né? Então, eu não posso afirmar que foi por causa da sessão de cura reconectiva que ela melhorou. Agora, que a cura reconectiva ajudou, isso eu não tenho a menor dúvida, sabe? Eu não tenho a menor dúvida. Na mesma situação, aquela pessoa que me procurou, né, estava enfrentando vários problemas profissionais, problemas até de relacionamento e problemas de saúde, né? Aí ele me ligou e falou que fazia já uns 2 meses que ele estava tratando uns problemas respiratórios, mas a coisa não estava andando, ele estava desesperado porque estava sem dinheiro, não conseguia mais trabalhar, né? Queria mudar de área, enfim, as coisas estavam bem bagunçadas. Aí eu falei para ele: tudo bem, então venha aqui na minha sala, vamos fazer 2 sessões com você, né? Aí o primeiro dia ele chegou e tal, fiz uma sessão, eu percebi que ele não estava muito bem, né? Ok. Aí ele foi para casa. No outro dia, quando ele chegou para fazer a sessão, eu vi que ele estava muito mal, sabe? Ele nem conseguia deitar na maca. Aí eu falei para ele: olha, senta aqui na cadeira então, aí mesmo, vou fazer a tua sessão aqui mesmo. Aí fiz a sessão para ele e falei: cara, você tem que ir imediatamente pro médico. Volta lá no posto de saúde onde você já foi atendido várias vezes, que você me falou. Volte lá, que eles precisam ver o que está acontecendo com você. E ele fez isso, sabe? E aí ele fez isso. Voltou lá no posto de saúde. E é engraçado porque ele já tinha me reclamado do atendimento no posto de saúde.
Ele falou, olha, eu já fui lá umas 3, 4 vezes, eu vou lá, o médico dá um remedinho, a receita e tal, mas nada muda, né? E desta vez, ele chegou lá, o médico atendeu, examinou e falou para ele, o senhor precisa ser internado agora, nós já chamamos uma ambulância e já reservamos um quarto para o senhor lá no hospital, né? Isso tudo pelo SUS, né? Já reservamos lá um leito para o senhor lá no hospital do conveniado do SUS e o senhor precisa ser internado agora. Ele falou, não, precisa, então vamos. Aí ele foi lá, ficou internado uns 3 dias, né? E aí depois foi embora. E daí o tempo passou. Eu só tive contato com ele depois, uns 20 dias depois, né? Que daí eu liguei, né? Falei, poxa, vou ligar pro camarada lá ver como é que ele tá, né? Aí liguei para ele, ele já estava em outra cidade, né? Já tinha mudado para outra cidade, estava trabalhando, né? E aí ele me falou, pô, Sebastião, desculpa, eu precisava ter ligado para você, mas tá bastante agitado aqui, tá bastante trabalho, não consegui. Eu falei, não, tudo bem. Mas me conta como é que você está. Não, estou ótimo, está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Esse novo trabalho aqui está ótimo porque estou trabalhando junto com meu filho na mesma empresa e tal. E daí ele falou, Sebastião, eu preciso te contar um negócio. Eu falei, pode falar. Ele falou, lembra aquele dia que eu saí lá da tua sala e que você pediu para mim ir para o médico? Eu falei, lembro, claro. Como é que foi? Pois é, eu cheguei lá no posto de saúde, né? O médico me examinou e já organizou toda a papelada lá e me internaram, fiquei 3 dias internado, né? E saí de lá bom. E daí já vim embora, vim trabalhar para cá. Eu falei, ótimo, que maravilha, né? Que maravilha. Então, veja só, eu só fiquei sabendo de toda essa história depois que eu liguei para ele, né? Mas a questão aqui por que todas as outras vezes que ele já tinha retornado lá naquele posto de saúde, né? Por que a coisa não foi resolvida? Né? Coincidentemente, naquele dia que ele saiu da sala e foi para lá, tudo se resolveu, né? Coincidência? Pode ser, mas não tenho dúvida, a cura recognitiva atuou também teve algum tipo de ajuda ali, né? E por aí vai, sabe? Então são muitas as histórias. Tem uma história muito curiosa de uma pessoa que me procurou, ela chegou na sala e falou, Sebastião, eu preciso de umas respostas. Ela falou assim, eu preciso de umas respostas. Eu falei, olha, eu não sei se eu tenho as respostas, mas faça as perguntas. Daí ela falou, não, é assim, eu já tenho pesquisado sobre essa cura recognitiva e eu quero fazer porque eu acho que é através desse processo que eu vou encontrar minhas respostas. Eu falei, ótimo, sem problema. Bem, então aí fiz a primeira sessão recognitiva com essa pessoa e depois da sessão conversei um pouco com ela, perguntei como é que foi, né? Se ela tinha alguma coisa que ela gostaria de compartilhar e ela começou então a fazer o relato, né? De que ela tinha passado por uma cirurgia espiritual, sabe? Aí ela me perguntou, Sebastião, quais são os médicos que atendem aqui, né? Eu falei, olha, não, aqui não tem médico nenhum, né? Aqui não né? Só eu que atuo e tal. Mas tem algum médico espiritual que vem aqui? Eu falei, olha, que eu conheça não, e que eu saiba não, né? Eu falei, mas por quê? Por que você está me perguntando isso? Ela falou, eu passei por uma cirurgia, então, uma cirurgia espiritual. Eu falei, e como é que foi? E aí ela relatou, sabe? Fez um relato como se fosse uma cirurgia normal, sabe? Que abriram o abdômen dela, retiraram as coisas de dentro do abdômen dela, né?
e passaram algumas instruções para ela, né? Que daí provavelmente era de cunho pessoal, isso ela não me falou, né? E daí falou para ela que ficasse tranquila que estava tudo bem, né? Eu achei curiosa, né, a experiência dela, mas cada pessoa tem a sua experiência durante o processo, né? E a gente não interfere nisso, né? O meu trabalho é apenas ajudar a pessoa, né, a acessar essas frequências, né, que sempre são frequências em um nível bem elevado, né? E, bom, aí conversamos um pouco mais e aí a pessoa foi embora. No outro dia, fizemos a segunda sessão, né? Aí depois da sessão, conversei com ela, perguntei como é que foi, se ela tinha alguma coisa para compartilhar. Ela falou: Sebastião, tenho muita coisa para falar. Ah, é? Pô, pois não, fique à vontade. E ela começou a me relatar. Então, disse ela que ela viajou, né, até o Antigo Egito, teve contato lá com os sacerdotes da época, né, passaram para ela, né, algumas informações que ela precisava, né, e ela sentiu que realmente ela tinha vivido lá naquela época, né. Então foi um relato assim muito interessante, porque a pessoa, quando me procurou, ela já chegou. Eu vim em busca de respostas, né? Isso foi muito curioso, né? E no caso dela, veja, no caso dela, provavelmente ela encontrou as respostas que ela precisava, né? E, enfim, sem que aí depois ela realmente, porque ela já estava num processo de autoconhecimento, de busca, de estudo, de pesquisas, né? E então assim, para ela funcionou muito bem. As questões que ela estava buscando resposta, ela encontrou, né? E também tem situações que, por exemplo, a pessoa chegou e queria apenas um relaxamento mais profundo, né? Porque ela iria, né, no dia seguinte lá participar de um concurso e tal, e ela queria estar tranquila, né? E qual foi a surpresa dessa pessoa? Essa pessoa teve uma situação bastante curiosa, porque eu não a conhecia, ela chegou, né, me ligou e marcou e veio e tal, né? Então, assim, foi o primeiro contato ali, daí já fez a primeira sessão, e esta pessoa teve, assim, que a gente poderia chamar de catarse, né, durante o processo, mas foi uma catarse diferenciada, né, porque ela me relatando, né, logo durante a sessão eu percebi, né, que ela estava fazendo alguns movimentos involuntários, né, e o semblante dela, né, no rosto, dava para perceber algo assim de sofrimento, né. Então assim que eu terminei a sessão, aí ela desandou em choro, sabe? Mas chorava, como se diz, copiosamente, né? E aí deixei ela se acalmar e tal, ela tomou um chazinho e tal. E daí eu perguntei como foi, né? Gostaria de compartilhar alguma coisa? E aí ela começou a relatar. Tá? Aí ela me contou: Sebastião do céu, eu não sei o que eles estavam fazendo. Ela falou, mas estavam mexendo por dentro, né, do meu abdômen, como se estivessem colocando os órgãos, né, no lugar, como se estivessem fora do lugar. E ela dizia, mas eu sentia, não era uma dor assim forte, mas eu sentia aquele desconforto de que estavam mexendo, né, em mim ali, né. Aí eu falei, olha, se esta foi a sua experiência, né,
isso você precisava passar por isso. E você precisava passar por isso de forma consciente, como de fato aconteceu, né? Eu não conheço a sua história, eu não sei, né, do seu passado, né, mas tem uma razão para isso ter ocorrido, né? E aí, que então ela me relatou uma série de outras situações que começou a fazer sentido todo o processo que ela passou, né? Aí então ela explicou, pois passei por isso, tal, assim, assado, né? Daí eu falei, você percebe que tem a ver então com o que você viveu agora? Então ela falou, eu não tenho dúvida de que tudo que aconteceu aqui foi para reorganizar, né, internamente as minhas energias, né? Eu falei, pois então, né, este foi o seu processo, né? Enfim, a pessoa ficou muito satisfeita, muito contente, né? E depois eu nem sei se ela foi fazer o tal do exame lá que ela ia prestar, né, um concurso, porque mas o impacto que ela teve durante o processo mexeu com ela, né? E depois, passado um tempo, eu tive contato com uma irmã dela e ela me disse que a pessoa realmente estava tranquila, muito bem, né? Fazendo novos planos na sua vida, enfim, né? A pessoa estava bem, né? E vai por aí afora, então são muitas situações, sabe, né? Tem pessoas, teve um caso lá do rapaz que queria mudar de profissão. E aí começou a levar currículo nas empresas. As empresas chamavam para entrevista e daí pediam a carteira profissional dele, né? Por quê? Porque a função que ele estava pleiteando, as empresas exigiam experiência, né? Experiência registrada em carteira, né? Ele não tinha nada disso. Então, várias empresas ele foi e a resposta era a mesma. Tem que comprovar a experiência. E daí, a pessoa ficou um tempo lá procurando emprego, não ia, e daí um dia me ligou. Me ligou e falou, preciso saber se o que você faz aí pode me ajudar a arrumar emprego. E aí eu falei, claro que não, né? Isso aqui não é para arrumar emprego, né? Eu falei, porém, pode te colocar numa condição onde que alguma oportunidade surja para você, mas eu não posso te garantir nada, né? Eu sei que quando as pessoas estão com a sua vibração mais elevada, né, então aquilo que elas estão buscando tende a se apresentar para elas. Aí a pessoa veio e tal, fiz a sessão com ele. Passaram ali uns 3 dias, aí ele me ligou. A pessoa me ligou, poxa, tô muito contente porque 2 empresas me chamaram para mim voltar a fazer outra entrevista lá. E agora eu não sei a qual que eu escolho, né? Eu falei, isso aí, veja aquela que, né, que te agrada mais e vai lá, né? Aí ele escolheu uma das 2 e chegou lá, porque daí assim, ele já tinha feito a primeira entrevista, então assim, a conversa foi direta, né? Então o entrevistador falou para ele, olha, você falou que já fez alguns bicos, trabalhou aí por conta, né, nessa profissão, precisamos que você comprove isso para nós aí, né, para quem você trabalhou, vê se essa pessoa lá dá uma carta, nós precisamos, né, precisamos de algum aval, né, dessa pessoa que você então desenvolveu essa atividade já, né. Daí a pessoa foi lá na empresa que ele tinha feito o trabalho autônomo, né, e falou, olha, eu preciso tal de uma carta assim, assim. Daí a empresa falou, não, carta a gente não pode dar. Peça o e-mail lá da pessoa e a gente pode passar o e-mail para eles, né, dizendo que você trabalhou com a gente aqui. Bem, aí ele pegou o e-mail da empresa, né, esse rapaz pegou o e-mail da empresa, levou lá para onde ele tinha trabalhado, aí as 2 empresas conversaram. Eu acho que isso não deu nem uma semana direito,
né? Desde que ele me procurou até que ele já começou a trabalhar. Enfim, é que deu uma semana ali, ele já estava trabalhando, sabe? Então, eu achei muito curioso porque, num primeiro momento, haviam requisitos a serem cumpridos. Ele não conseguia cumprir aquele requisito da maneira com que a empresa estava pedindo. Porém, algo aconteceu que a empresa aceitou uma outra forma de comprovar aquela exigência, né? Interessante? Muito interessante. Então, nesse pequeno episódio, né, dá para a gente perceber que as leis, elas vão se ajustando e uma lei superior sempre vai lavar uma lei inferior, né? Ou seja, muitas vezes na nossa vida nós somos beneficiados com um amparo, né, um pouco acima da média normal e que acontecem coisas que a gente não consegue explicar naturalmente, né? Porque é uma interferência superior, né? Pois é. Tem um segundo processo que eu também desenvolvo, né, que se chama reconexão. Esse é um processo que normalmente as pessoas que me procuram são pessoas que já estão engajadas, né, em autoconhecimento, que já têm alguma informação sobre autoconhecimento, né, porque esse processo está associado diretamente com o processo evolutivo da pessoa, né? Então, uma pessoa que pede para fazer a reconexão, ela sabe que ela está dando um aval para o universo para que ele acelere o processo evolutivo dela, né? E ela está dizendo também, né, que ela está disposta a enfrentar tudo o que vier, certo? Por outro lado, esta pessoa terá todo o apoio do universo para realizar, né, o seu projeto de vida, o seu desenvolvimento pessoal e, claro, então ir caminhando no sentido da evolução. Então a reconexão é muito interessante porque ela precisa ser presencial, né? São 108 pontos energéticos que são ativados na pessoa. Também trabalhamos com a geometria sagrada, né? E após esse processo, né, a tendência da vida da pessoa é realmente dar uma guinada aí de tipo de 180 graus, né? Por quê? Porque a reconexão é essa coisa de nos aproximar, de fortalecer a nossa conexão com o nosso ser. Que hoje, né, a nossa conexão com o nosso ser, ela é muito frágil, o suficiente para nos manter vivos aqui, né? Então, fazendo uma analogia com a internet, quando a nossa conexão com a internet está ruim, a gente não consegue acessar nada, certo? Mas quando restabelecemos uma conexão boa com a internet, nós podemos acessar vários sites, né, vários programas. E de forma análoga, né, quando a nossa conexão com o nosso ser está fortalecida, então aumentamos, né, as chances da nossa comunicação com o ser, de entender a comunicação do nosso ser para conosco, certo? Então, o processo da reconexão é interessante por isso. Então, causa mudanças na vida das pessoas? Com certeza, né? Recentemente teve uma pessoa que me procurou, então ela está num processo assim, né, de muitas mudanças na vida, passando por um processo de separação litigiosa, processo litigioso também na empresa, né, com sócios, né? Enfim, um momento bem delicado. E daí ela me procurou para fazer o mapa numerológico.
Daí eu fiz o mapa numerológico, né? E aí eu percebi, né, que era uma pessoa que está em busca, né, realmente de crescimento espiritual também. Então eu falei para ela da reconexão. E ela falou, tá, vamos fazer, eu quero fazer essa reconexão, mas tem que ser, né? Era tipo assim, nos próximos 2 dias. Eu falei, não, sem problemas, vamos fazer. E por que ela queria fazer isso? Porque exatamente, eu falei com ela numa sexta-feira, que eu entreguei o mapa numerológico para ela na sexta, e daí nós fizemos a reconexão no sábado e no domingo. Então, eu abri uma exceção para a pessoa, porque a pessoa precisava, né? Então, a partir da segunda-feira, aquela pessoa ela teria vários encontros comerciais, vários encontros judiciais lá também, né? Que ela precisava definir algumas coisas, e ela queria estar, digamos assim, o mais preparada possível do ponto de vista espiritual, né? E eu conversei com essa pessoa uma semana depois, né? E ela me relatou o seguinte, né? Sebastião, você não faz ideia como foi essa última semana. Um turbilhão de eventos, né? Como se eu estivesse no meio de um tornado, né? E tudo se movimentando ao mesmo tempo, mas eu no centro, no controle, né, consegui as melhores decisões, tomei as melhores decisões, consegui fechar contratos que eu não imaginava que iria conseguir, certo? Então eu estou muito feliz, muito contente, porque, segundo ela, né, eu não tenho dúvidas que a reconexão me deu a orientação, a força, né, e a clareza necessária que eu precisava para tomar aquelas decisões e principalmente para fazer as explicações, né, do projeto que eu fiz para o meu cliente, né. Eu falei, olha, parabéns, porque, né, as coisas estão aí para nos auxiliar, né. E quando isso acontece, a gente só tem que agradecer mesmo, né? E o terceiro processo que eu trabalho, que é a numerologia cabalística, né? É uma coisa que é bastante comentada também aí na internet. E como que eu vejo o mapa numerológico, né, cabalístico pessoal? Eu vejo como sendo o currículo vitae que nós trazemos da vida passada, né? Se a pessoa não acredita em vida passada, em reencarnação, não tem problema. Entenda assim, o mapa numerológico é uma carta que eu trago, uma carta de apresentação que eu trago, né, dos meus antepassados, tá, na qual estão todas as instruções para que eu desenvolva, para que eu melhore, né, a experiência que eles tiveram lá no passado. Então pode ser dessa forma também, não tem problema nenhum. Mas enfim, tendo em mãos essas informações numerológicas, né, sabendo se o destino está em harmonia com a missão e se está em harmonia com a profissão da pessoa, isso é fundamental para que a pessoa tenha sucesso na vida, né? Quando esses 3 elementos não estão em harmonia, a pessoa ela vai passar por mais, né, desafios, né, do que se estivesse em harmonia, certo? Então, sim, são coisas que se agregam a mais, né? São desafios a mais que muitas vezes seriam desnecessários caso a pessoa tivesse informação, certo? Outra coisa importante, para os jovens, né, que ainda não decidiram qual o caminho que vão seguir na vida, que está um pouco confuso, né, a cabecinha deles, o mapa numerológico, né, tem uma parte ali onde que nós podemos fazer uma análise, né, das melhores profissões, das melhores áreas de atuação para aquela pessoa.
E aí a pessoa pode escolher ali qual que ele melhor, mais se identifica. E então colocar todo o seu tempo, toda a sua energia, né, todo o seu investimento numa área onde que a chance de sucesso para ele são bem maiores. Né? Então, esse tipo de orientação, ela faz muita diferença quando a pessoa está buscando definir, né, a sua área de atuação na vida, certo? Né? Existem alguns estudos que falam que 80% das pessoas não estão exatamente na área que gostariam, atuam numa área que não exatamente eles gostariam, mas que por condições do momento onde que decidiram por aquelas áreas, por aquelas profissões, né, foi o que apareceu. Então, por influência, por ser uma área que paga melhor, que oferece melhores salários, né? Enfim, as pessoas acabam se ajustando, né, dentro dessas profissões, mas não significa que elas sejam felizes com aquilo que elas fazem. Daí, razão pela qual, a partir dos 35 anos, as pessoas aumentam a sua frequência de visita aos médicos. Sim, porque começa a falar um pouco de estresse, né? E aí quando chega lá pelos 42, esse estresse já não é mais estresse, já mudou de nome, sabe? Aí a coisa já fica um pouco mais séria, certo? Porque tratar uma depressão é delicado, é muito delicado, certo? Então, quando as pessoas fazem aquilo que realmente elas vieram para fazer, e elas fazem aquilo com amor, com carinho, com dedicação, com leveza, né? Trabalham como se estivessem se divertindo, não tem estresse aí, certo? Não tem estresse, pois é. Então, mas, infelizmente, são poucas as pessoas que conseguem gozar desse privilégio, né? Então, existem alternativas? Existem, né? Então, quando nós buscamos, através da numerologia, entender, né, a nossa vida, né, e qual deveria ser o nosso propósito de vida, então as coisas começam a se encaixar, certo? Então, o mapa numerológico são vários os benefícios que ele traz para a pessoa, né? Claro, tudo a nível de informação, né? Por exemplo, a assinatura da pessoa. Então, o nosso nome de nascimento e a nossa data de nascimento representa o nosso código universal. Não tem jeito, esse é o nosso código universal. Entretanto, a minha assinatura, que é a maneira com que eu me expresso aqui no plano físico, certo? Essa eu posso trabalhar com ela. Caso essa minha assinatura não seja favorável, né, para mim, eu posso trabalhar, posso dar uma melhorada aí, certo? Então, muitas pessoas hoje, né, buscam mexer na sua assinatura para enfrentarem com mais confiança e com mais segurança e com mais energia os desafios da vida, certo? Agora, é fundamental fazer esse estudo da assinatura? Com certeza, com certeza. Um outro aspecto interessante, né? Isso mais para as famílias ligadas ao judaísmo, né? Quando o filho vai nascer, a primeira coisa que eles fazem é o estudo do nome do bebê, sabe? É interessante isso, mas eles fazem essas pesquisas, essas análises para que a criança, né, tenha o melhor nome possível. Né? Então, assim, não significa que estão querendo burlar a natureza. Não. O que aquele ser terá que passar na vida, ele irá passar. Entretanto, né, pode ser suavizado
os efeitos, né, dos grandes desafios se a pessoa tiver um nome harmônico, certo? Se o nome for harmônico. Então, isso dá para suavizar um pouco, né, os grandes desafios que a pessoa vai viver. Até porque a pessoa também estará atento, né, no seu modo de viver. Então, ela vai desenvolver atitudes, hábitos, né, que estão condizentes com os seus anseios, né, durante a vida, certo? Então, muito interessante essa análise do nome, né, das crianças, certo? E se a criança já nasceu? Se a criança já nasceu, o que pode ser feito pelos pais é um estudo do nome, né? Quando a criança começar, depois que a criança já está escrevendo, já foi alfabetizada certinho, aí ela já vai fazer a sua RG, então seria interessante já fazer um estudo, né, da assinatura para que já na primeira RG que a pessoa fizer, já seja feita com a melhor assinatura possível para a criança, para que ela então possa também, né, enfrentar de uma forma mais suave os desafios que ela enfrentará pela vida, né? Então, muito interessante esse trabalho, né, com a numerologia, né? Muita gente famosa faz, e tem um aspecto também empresarial da coisa. Aí é que é muito interessante. Por quê? Porque quando a pessoa abre uma empresa, o dia que ela assina ali a fundação da empresa, é fundamental para determinar o sucesso daquela empresa. É incrível, né? Pois tem isso também, sabe? Tudo isso pode ser avaliado? Com certeza, tudo isso pode ser avaliado. E no caso de ter sócios, como é que funciona? Os sócios precisam estar harmônicos, numericamente harmônicos, certo? Porque senão a sociedade tende a fracassar, Então, isso é um aspecto fundamental, né, para as pessoas que querem abrir uma sociedade fazerem essa análise antes, sabe? Porque para evitar, né, futuros aborrecimentos aí, certo? Então, o que nós podemos concluir é que estamos aqui, todos nós, juntos, no mesmo barco, buscando, né, quase que as mesmas coisas, porque a tendência é que cheguemos ao mesmo objetivo final, que é a evolução, certo? E que para isso, embora seja individual o caminho, nós precisamos estar apoiando os que estão ao nosso lado, buscando ajuda quando sentirmos necessidade, e sempre estar aberto para o novo, aberto para as novas possibilidades, estar com a nossa mente e o nosso espírito, né, sempre ligados, que o melhor irá nos acontecer. Meu irmão Sebastião, incrível, incrível, incrível esse seu depoimento sobre o seu trabalho. Toda essa explanação sua nos deixou assim, olha, extremamente gratos. Por quê? Porque você é uma pessoa iluminada, você realmente tem uma sabedoria extrema. Eu fico muito feliz, eu como orientador espiritual, estar conversando diretamente com uma pessoa como você, que também é um orientador espiritual, que trabalha na área e realmente faz um trabalho belíssimo. Hoje, mais do que nunca, eu sinto que as coisas estão se evoluindo. Achei muito interessante a mulher que falou da cirurgia espiritual, o rapaz que teve um emprego, todas essas questões que envolveram aí realmente a tua vivência nesse trabalho, que é muito bonito, né? Aquela senhora realmente que teve o desenvolvimento na questão quando ela estava no processo litigioso, tudo assim fechando com chave de ouro, mostrando realmente que a metafísica, né? Que essas novas ciências, esses novos paradigmas, eles dominam mesmo.
Quem realmente está dentro do processo sabe o quanto isso é maravilhoso. A minha vida foi transformada. Na entrevista a gente constatou que a sua vida foi transformada, a do seu filho está sendo transformada e a de todos aqueles que se dão no processo estão sendo transformadas. Eu só tenho a te agradecer, meu irmão Sebastião. Deixo aqui o espaço agora. Vamos nos despedir, né? Porque numa oportunidade futura iremos nos entrevistar de novo. Com certeza eu tenho muito mais elementos a buscar em você, mas será numa outra oportunidade com uma outra temática. Deixe as suas considerações finais, fique muito à vontade e eu vou fazer aquela pergunta que eu faço sempre para todos. Se você fosse morrer hoje, dessomar, desencarnar, seja o nome que você quiser, meu irmão, você considera que a sua missão nesse plano já está cumprida? Muito obrigado, gratidão, gratidão e gratidão. Olá! Então estamos chegando na reta final da nossa entrevista e, em primeiro lugar, eu quero agradecer o José Augusto pela iniciativa que ele teve, né, de permitir que nós pudéssemos compartilhar um pouco da nossa história, certo? Então, eu tenho ouvido vários relatos interessantes, né, porque assim, cada pessoa com a sua história, né? E como nós estamos nesse momento juntos fazendo a ressonância, né? É muito importante que escutemos as histórias de outras pessoas, né? Como que estão lidando, né, com os seus desafios, certo? Porque a ressonância ela nos coloca diante de grandes desafios, certo? De grandes decisões que a gente precisa tomar, certo? Então, o José Augusto foi realmente iluminado nessa ideia que ele teve de entrevistar as pessoas. José Augusto, que Deus continue iluminando o seu caminho e que cada vez mais você tenha novas ideias, certo? Para continuar colaborando, contribuindo, né, com todos nós aí, certo? Eu tenho ainda um tópico que eu gostaria de fazer uma rápida referência a ele, que é com relação à confissão. Quando foi que você se confessou a última vez? Pois a confissão, na verdade, é uma técnica, certo? É uma técnica de libertação emocional, tá? O que acontece quando a pessoa vai se confessar? Por exemplo, quando fala em confissão, eu lembro quando eu era católico lá, né? Ia na igreja, né? Aí ficava o padre dentro de uma casinha lá, a gente ficava lá de fora, né? E a gente, com todo o medo, falava algumas coisas. Né? Porque a gente sempre achava, eu não tenho pecado nenhum, vou falar o quê, né? Então eu falava algumas coisinhas de nada. Mas a questão é a seguinte, esse processo, ele é tão importante que se você se der, né, ao luxo de dar uma pesquisada na Bíblia, você vai encontrar, né, esse detalhe da confissão lá na Bíblia, né? Alguma coisa como confessai os vossos pecados, né, a um presbítero, certo? Então, a conotação ela é um pouco mais religiosa, certo? Mas o que interessa é, na verdade, o efeito desse processo, dessa técnica, tá? Aqui eu gostaria de abordar apenas o aspecto energético da questão, tá? O aspecto energético. Por que às vezes nós sentimos, como se diz, carregado, sentimos necessidade de desabafar, né? O termo mais comum, eu preciso desabafar, eu vou explodir, né? Então, são pequenas situações que vão acontecendo e vão se somando. Por exemplo, alguma mágoa, certo? Né? Coisinha pequena, né? Culpa por ter, de repente, maltratado alguém, né? Às vezes aconteceu sem querer, né? Mas ficou aquele sentimento, né, pesado ali. Ciúmes,
raiva, sentimento de vingança, porque às vezes nos fazem algumas coisas e a gente, não, você quer vingança na hora, certo? Aquilo então, é um sentimento, né, que vai abalar o nosso emocional. Isso vai se somando também. Indecisão, certo? Muitas vezes precisamos tomar decisões na vida, mas estamos cheios de questionamentos, de dúvidas, certo? E isso não nos dá aquela liberdade para tomarmos a decisão com naturalidade, né? Então, esta energia que fica presa dentro de nós, tá? O Dr. Wilhelm Reich chamou de energia DOR, né? Porque é uma energia saturada, tá? Então, essa energia ela fica presa no nosso físico, né? No nosso físico. Por isso que nos sentimos, às vezes nos sentimos mal, né? Por quê? Quanto mais desta energia estiver presa em nosso organismo, a tendência de começarmos a sentir algum desconforto físico é muito grande, certo? Porque tudo começa primeiro, né, na parte energética e depois cristaliza no físico, certo? Eu estou tocando nesse assunto porque há muitos anos atrás eu tive uma experiência. E de forma intuitiva, né, eu acabei usando, né, esse processo e aí depois eu avaliei, falei, puxa vida, mas esse negócio é legal, isso é bacana. Naquela época, eu estava passando por um momento bastante delicado na minha vida e emocionalmente eu estava bastante abalado, né? E aí ocorreu que um determinado dia eu estava num restaurante e aquele restaurante estava quase lotado, né? E aí eu sentei numa mesa que tinha 4 lugares. Eu sentei ali e ficaram 3 lugares vagos. E aí, né, quando eu comecei a almoçar, chegou uma pessoa e pediu licença para ocupar uma das cadeiras. Eu falei, naturalmente, não, pois não, fique à vontade, né? Então, a pessoa sentou e já naturalmente começamos a conversar, né? Começamos a conversar ali e teve um momento em que a pessoa falou ali alguma coisa, né? E eu usei como uma deixa para que eu começasse a falar, né, do momento que eu estava vivendo, sabe? E isso aconteceu assim de uma forma bastante natural. Eu contei toda a minha história para a pessoa, né? E depois aí a pessoa acabou também, né, contando toda a história dela para mim. E assim, era uma pessoa estranha. Ela estava de passagem pela minha cidade, né? Ela era de outro estado. Enfim, depois terminamos o almoço, né? Nos despedimos, cada um foi seguir sua vida, nunca mais a gente se viu. Só que depois desse almoço, eu comecei a refletir, sabe? Que eu estava me sentindo bem, tranquilo, sabe? Como se diz na gíria, né? De alma lavada, né? Estava sentindo aquela paz no coração, aquela tranquilidade. Então eu captei a mensagem ali, eu falei, peraí, né? Este é um tipo de exercício que a gente pode fazer tranquilo, né? Sem se preocupar, né, de estar abrindo, né, a nossa intimidade para alguém, porque alguém de fora, eu não sei quem é, nunca vou encontrar essa pessoa de novo, né? Então assim, no meu caso, e eu aceito dessa forma, para mim funciona dessa forma, né? Conversar com uma pessoa estranha, né? Quando eu preciso conversar com uma pessoa estranha, né? Agora, nada impede que a pessoa encontre um amigo, né? Que encontre alguém que ela confie para que ela possa fazer esse desabafo. Mas tem que ser um desabafo verdadeiro. Tem que falar tudo, tem que, sabe? Se tiver detalhes, tem que colocar tudo. Porque é desta forma que nós estaremos colocando para fora aquela energia densa,
que nós estaremos dissipando aquela energia, colocando aquela energia para o ambiente, né? E nos livrando daquela carga emocional, sabe? E é isso que a gente precisa. Então, isso é uma libertação emocional, né? É o perdoar dos pecados? Bem, isso depende da crença de cada um, mas eu entendo que se eu estiver em paz comigo mesmo, né, vibrando numa frequência elevada, tá tudo bem, está tudo certo, né? Então, esse aspecto ele é muito interessante, né? Eu uso, né? Depois daquela experiência que eu tive, eu continuo usando até hoje, né? Hoje existem uma centena de técnicas, tem muito mais, né? Tem uma infinidade de técnicas aí para você trabalhar com essa parte emocional. Entretanto, essa chamada confissão, ela é simples, direta, sabe? Sem frescura, né? Tudo que a pessoa precisa fazer é estar disposta a falar a verdade, contar tudo, sabe? Pronto, né? Aí ela vai se livrar dessa energia densa, né? Isso vai ser dissipado no ambiente e a energia cósmica natural começará a fluir naturalmente pela pessoa, né? E é por isso que ela vai se sentir bem, tá? Nesta nossa caminhada de busca de conhecimento, de busca de autorrealização, né? De busca de independência, né? do nosso ego, superar o nosso ego, transmutar o nosso ego em consciência, né? Então, nesse processo, nesse caminho, ninguém é melhor que ninguém, todos nós precisamos de ajuda, tá? Todos nós estamos aí numa condição em que poderemos cometer falhas, certo? E que daí, nesses momentos, aí sim é que nós vamos precisar do apoio, né, daquelas pessoas que estão mais próximas. Por isso, nós precisamos estar atentos, né? Embora o caminho seja individual, nós precisamos carregar, orientar, motivar o maior número de pessoas possíveis, né, que estiverem ao nosso redor, para que de repente eles também comecem a trilhar por esse novo caminho, né, que é a superação e a busca, né, da autorrealização. Na minha opinião, o principal objetivo nosso deve ser o despertar da consciência, para que a nossa essência ou a nossa centelha divina, como quisermos, assuma o controle da nossa vida com amor, alegria e elegância. E eu desejo que eu e você tenhamos saúde, sucesso e vida longa por muitos e muitos anos. Forte abraço a todos.